Boa tarde, pessoal. Aí mais uma tarde aí no canal Lobo na Escuta. Se inscreva no canal. Meu nome é Luiz Rafael Lovato e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo aí relacionado à boa música, ao bom e velho rock and roll, ao heavy metal, enfim, coisas que a gente adora. Hoje eu vim falar de um disco, né, que foi muito subestimado, né, porque a gente lembra muito da banda, da carreira solo do Halford, né, do primeiro trabalho dele. A gente lembra muito do Halford, o Resurrection, né, que é um trabalho magnífico, né, eu gosto tanto desse disco que eu tenho a edição em caixinha, eu tenho uma edição remasterizada que vem com bônus também, né, mas tem um outro trabalho. Não vim falar dele, eu vim falar de um outro trabalho que não faz muito tempo eu redescobri. Porque na época que eu comprei ele, eu não gostei muito, achei ele modernoso demais, apesar de achar ele bem pesado, mas achei com alguns toques modernos que eu não estava ainda habituado a escutar. Que é o Crucible, né? É um disco que ele é pesado, ele tem muito groove, ele tem umas passagens um pouco mais modernosas e no final das contas as pessoas, eu lembro que ele foi bastante criticado assim na época por colocar essas passagens um pouco mais modernosas, né? Com um pouco mais de groove também. Então ele não foi bem aceito. Ao longo dos anos ele foi até meio que esquecido. Há pouco tempo atrás eu reouvi o CD, né? Eu tinha aquela edição antiga e eu vi que tinha algumas pedradas ali que elas não poderiam ficar no esquecimento. Eu escutando o trabalho na íntegra, eu vi que tem músicas marcantes ali. Então assim, claro que ele não chega ao patamar do Resurrection, mas é um disco que a gente tem que rever ele, tem que reouvir ele, né, com cautela, com calma, e que tu vai acabar encontrando um baita de um disco, né, um disco pesado, desculpe, um disco pesado, até um pouco mais sujo até que o anterior, ele é mais direto, eu diria até mais que talvez seja um dos trabalhos mais pesados do Halford. Ele assim, acredito eu que seja mais pesado que o War of Words do Fight, né, da outra banda que ele tinha. Então assim, é um disco que eu tenho alguns destaques, né, que eu colocaria nesse disco assim, que já começa, né, porque cada edição tem uma edição que muda, né, o repertório das músicas, a ordem das músicas elas ficam diferentes, né. Então você já começa com a Betrayal, que começa com um solo de bateria que lembra bastante a Painkiller. Só por aí já merece toda a nossa atenção. Seguindo, a One Will, Hearts of a Darkness, Golgotha, Wrath of God, né? A própria Crucible, tem uma música que vem como bônus também, que saiu algumas edições recentes, né? Que é a Rock the World Forever, a She também, que é uma semi-balada que o Robert fez para a mãe dele. Então assim, é um disco que merece um pouquinho mais da nossa atenção, tá? É um disco que ele surgiu, ele foi lançado em 2002, se eu não me engano. Eu escutei ele na época e ficou na minha prateleira durante muitos anos. Daí quando eu reouvir ele, muitos anos depois, eu achei um disco maravilhoso, um disco com muito peso, né? E toda aquela parte mais moderna que o Halford quis colocar em sua música, para mim, como eu já estava acostumado, eu já estava começando a escutar alguma coisa de Slipknot também, e eu curto um ou dois discos do Korn, né, por causa do som do baixo, que eu gosto muito. Essa nova reouvida que eu fiz do Crucible, do trabalho dele, já consegui digerir melhor, já ouvi melhor ele, e achei um disco magnífico. Tanto é que eu comprei, né, saiu a reedição recentemente, né, daí em vinil duplo, né, comprei uma edição também em CD,
né? Com bônus e coisa e tal. E eu vim trazer essa recomendação porque às vezes provavelmente tu até tem esse disco aí na sua prateleira e ficou lá guardado por muito tempo e ficou no esquecimento, porque toda vez que a gente vai escutar a fase solo do Halford, ou a gente escuta o primeiro disco do Fight ou o Resurrection, né? Então assim, recomendo, caso tu não tenha feito isso, reouvir esse disco, que é um baita de um disco, extremamente pesado. Na minha opinião, talvez o trabalho mais pesado do Halford, né? Para mim tem músicas ali que beiram ao thrash metal, tá? Então, pequenas curiosidades que eu vim descobrir fazendo procurando um pouquinho mais de alguma curiosidade sobre o disco, acabei descobrindo que Crucible, na verdade, é uma peça que se usa para colocar ferro quente ou produtos muito quentes para botar forma, né? Tipo aquilo que a gente vê em algumas imagens de fábrica, aquele ferro derretido caindo numa determinada forma. Aquilo ali se chama crucible. Eu imaginava que crucible era algo ligado à cruz e não tem nada a ver. É uma peça que ela serve de molde para esse líquido, esse produto quente, pegando como exemplo o ferro derretido, né? E que se chama, na verdade, se chama cadinho, traduzindo para o nosso português, crucible se chama cadinho. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com essa tradução, né? Mas ele significa isso, é uma peça que serve para formular, né, alguma peça, né, com ferro fundido, ferro derretido. Talvez aqui na capa do disco, que é a capa original, ela não mostra tão bem. Mas no CD, do remasterizado, ele mostra bem o que seria. Diga-se que essa capa aqui é bem mais legal, né? Então, Crucible, na verdade, é uma peça, né, que serve de modelo, e aqui está depois da peça feita no Crucible, que é a chamada cadinho, tá bom? Mas significa isso. Lamento se alguns acharam que poderia ser algo mais ligado a algo mais heavy metal, algo um pouco mais agressivo, mas não é. Na verdade é só uma peça usada para moldes, né, com material quente. No caso foi usado para fazer a cruz, essa cruz que simboliza o disco Crucible, tá? Algumas outras curiosidades, pequenas curiosidades, né? A música Chic, ela foi no relançamento, ela foi usada só como bônus, ela foi feita como homenagem para a mãe dele, para a mãe do Halford, né? Que foi inclusa só nas edições remasterizadas, que foram feitas em 2010. Em 2010 teve um relançamento, né? Que no caso é essa que eu mostrei para vocês, que vem as edições a edição que vem com bônus. Então, gente, quando forem escutar Crucible ou Cadinho, escutem com mais atenção. Isso aqui é um disco poderoso, isso aqui é um disco muito pesado, tá? É um disco que merece a nossa atenção. É um dos trabalhos que eu tenho ouvido ultimamente, tá? Na verdade, eu tenho ouvido mais que o Resurrection, tá? Eu tenho músicas aqui que eu coloco direto aqui em casa, tá? A própria One Wheel, né? A Golgotha, essa música que vem como bônus, que ela é bem tradicional, poderia estar em qualquer disco do Judas Priest, que é Rock the World Forever. Então, assim, é um baita de um trabalho que eu percebo que caiu no esquecimento. Mas aqui o canal Lobo na Escuta está aqui para relembrar vocês, se caso tu tiver esse disco, esse CD guardado na tua prateleira, tira ele de lá, coloque, dê uma atenção maior nessas músicas que eu citei,
porque tu vai ver que é um baita de um disco que merece a nossa atenção, tá bom? Então aqui, gente, eu tô encerrando mais um canal Lobo na Escuta. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem, dê aquele like esperto, que isso ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, coloquem aqui embaixo, que dentro do possível a gente tenta responder, tá legal? Forte abraço para todos e bom final de semana.